quinta-feira, 19 de setembro de 2024, e está entrando agora no ar o seu MNLP Notícias, a sua fonte diária de informação. Aqui toda manhã você tem um resumo dos principais assuntos veiculados na imprensa internacional, que você pode sempre consultar nos links que nós deixamos na descrição desse vídeo. Cidades europeias tomam medidas sérias para coibir o excesso de turismo e principalmente dos visitantes mal comportados ou mal educados, aqueles especialmente que fazem uso dos chamados aluguéis de curta temporada ou o ACD. Tanto Londres quanto Dublin, Paris, Viena, Budapeste, Valência, Sevilha e Atenas tomam medidas para regular o excesso de turismo e de olho, na realidade, muito nesses chamados maus turistas. As medidas vão desde o corte de água e energia desses locais de curta temporada até o pagamento de impostos mais salgados, mais altos, para tanto turista quanto para estes locais. Atenas, por exemplo, já está a estabelecer o imposto de 8 euros por dia em alta temporada. E Barcelona foi mais longe ainda e se comprometeu que até 2028 não existirá mais esse tipo de aluguel em sua área. Então, estamos de olho e pronto. Isso é muito importante, porque as cidades europeias são muito históricas, são muito antigas e realmente se tornam bastante desafiadas, não só para os moradores locais, como também para a preservação do patrimônio. Então, isso, obviamente, deve ter um olhar regulador sobre essa questão. E daí eu quero também permanecer ainda na União Europeia. Por quê? Porque vai haver a troca, já houve, na realidade, já foi escolhida ontem, a troca de uma das principais pastas da União Europeia, que é a pasta da concorrência, aquela que tem, inclusive, feito um embate muito acentuado com as gigantes da tecnologia. E aí, quem vai substituir é Teresa Ribeira, que é uma ferrenha opositora aos combustíveis fósseis e à energia nuclear. E ela provavelmente se tornará a segunda mulher mais poderosa da União Europeia. Ela vem exatamente a substituir Margrethe Vestager, né, que teve um papel muito acentuado ao comandar a pasta da concorrência. Por quê? Porque detém realmente um poder muito grande quem está à frente dessa pasta. Porque, veja bem, ela tem uma autonomia muito significativa, porque ela pode bloquear fusões, ela pode aplicar coimas, multas em grandes empresas, proibir subsídios estatais, sem precisar de qualquer tipo de licença, né? Então, ela não precisa de aprovação nem de governo ou dos deputados europeus para tomar decisões. E a Ribeira, que é uma ministra do governo de Pedro Sánchez, da Espanha, como é óbvio, tem se concentrado principalmente em questões ambientais ao longo da sua carreira, principalmente no combate às alterações climáticas. Numa comissão europeia, gente, que foi eleita recentemente com a face mais conservadora, a nova responsável traz um pouco de equilíbrio às ações ao se tornar, provavelmente, o braço direito da von der Leyen. Então, estamos batendo palmas, né, porque é bom, às vezes, saiu uma mulher competente e entra uma outra mulher também competente em uma das principais pastas da União Europeia. Como nós vimos, nós estamos sempre a falar aqui, nesses últimos dias, sobre a questão da taxa de juro dos Estados Unidos. E por que isso? Porque quando se mexe na taxa de juro americana, isso há um reequilíbrio geopolítico muito grande. E acabou por acontecer ontem a esperada reunião
da Federal Reserve, ou Reserva Federal norte-americana, e foi, de fato, confirmado, como nós adiantamos por conta das matérias lidas, a taxa de juro de 0,5 percentual, o primeiro desde a pandemia, e depois de os juros terem estado em nível máximo em 2 décadas ao longo de mais de um ano. Então, isso vai dar um rearrumamento em várias economias, principalmente nas emergentes, né? Então, por que que isso é interessante? Porque taxa de juro mais barata significa o quê? Que gente vai buscar, gente física, quer dizer, pessoa física e também pessoa jurídica, empresas, vão buscar mais empréstimos, vão negociar melhor suas dívidas, vão poder crescer mais as empresas. Então, quando acontece essa mexida para baixo na taxa de juro, significa que há um rearrumamento na produção do país. A baixa nos juros da economia americana tem impacto, como dizia, não só dentro da economia americana, mas um impacto global, principalmente nos países emergentes, como é o caso do Brasil. E aí, falando em Brasil, também houve reunião lá do Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, e, ao contrário do Federal Reserve, lá eles tomaram a decisão de elevar em 0,5% a taxa básica de juros. Então, aumentou lá. A Selic passará a 10,75 percentuais na contramão do Fed, Fed, que é o Federal Reserve americano, meio à preocupação com a inflação diante de uma economia aquecida no Brasil. Essa foi a justificativa. Quer dizer, o Brasil, que teve todos esses problemas anteriores, começa a se reerguer, e aí há essa preocupação, isso é bem uma visão absolutamente centrada na visão liberal de mercado. Quer dizer, quando começa a melhorar, o povo tem medo da inflação porque o povo está comprando mais, está investindo mais, enfim. Há que se, há que se pensar muito e há que se tomar mesmo medidas que, claro, proteja o Brasil da inflação, porque não é bom para ninguém, em nenhum lugar do mundo, mas também que tenha a ideia de investir mais no crescimento também. E, para encerrar esse nosso encontro dessa manhã, que tem muitas notícias, mas muitas notícias que eu não trago aqui, que são notícias muito tristes para a humanidade, as guerras que estão acontecendo, os incêndios eu trouxe ontem e antes de ontem, que continuam no Brasil, aqui em outras partes do mundo, ceifando vidas, e o pior de tudo, que são incêndios criminosos, a agressão à natureza de forma criminosa, que acaba a pôr em risco vidas, empresas, negócios, crescimento, produção. E eu quero encerrar esse nosso encontro de hoje dizendo o seguinte, que em menos de 2 meses aqui em Portugal, 2 veículos de comunicação são são lançados, dedicados aos brasileiros que estão em Portugal. E são 2 projetos absolutamente vitoriosos, porque já são sucesso, não é? E eu fui ontem participar, como convidada, do lançamento do Jornal Público BR, em um dos mais elegantes edifícios aqui da capital de Portugal, e mais de 100 convidados do mundo político, econômico, cultural estavam presentes, coroando um projeto que já se pronuncia de vida longa. À frente dessa iniciativa está um querido amigo, Nunes Vicente, veterano jornalista brasileiro, que trocou o emprego certo no Correio Brasiliense, onde chegou em 2000, já tinha uma carreira lá muito solidificada, e ele já vem de vários jornais, como o Globo, Jornal do Brasil, resolveu empreender aos 50 mais. Então, bato palmas para o Nunes Vicente, para o público, para toda a equipe do público, a direção do público, que teve a coragem de fazer um negócio
quase em sociedade, quase não, em sociedade com um grupo de jornalistas veteranos brasileiros escolhidos a dedos, como diz o Nunes Vicente, tendo à frente esse grande jornalista brasileiro que agora seguramente impactará também aqui, impactará aqui também Portugal. Então, viva Nunes, vida longa a esse projeto que já nasce com o carimbo do sucesso, e nós aplaudimos sempre. Então, tenhamos todos uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã.